Olá, gente. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu queria trazer uma mensagem de Deus para vocês sobre identidade, né? Deus tem falado muito comigo sobre identidade, porque eu, assim como muitas pessoas, ao longo da nossa vida, quanto mais nos afastamos de Deus, quanto mais nos afastamos da presença dele, a primeira coisa que o inimigo faz é roubar a nossa identidade. Tem pessoas que sofrem ataques à sua identidade desde pequenas. Desde pequenas ouvem palavras de maldição. Desde pequena tem um sentimento de falta de amor, de não pertencimento. Desde pequena, às vezes, sofrem abusos emocionais e físicos que vão roubando ali a sua identidade, a identidade que o Senhor te deu. O curso da nossa vida, às vezes, acaba sendo alterado, porque a nossa identidade ela está alterada, né? A nossa identidade está perdida. E eu vejo Deus falando muito comigo e com tantas pessoas que nós precisamos voltar para Ele, nós precisamos nos debruçar na presença dEle, porque é lá que nós vamos recuperar, restaurar a nossa verdadeira identidade. É lá que nós vamos pegar todas as palavras que nos foram proferidas, todos os sentimentos contrários, todos os abusos que nós sofremos, é lá aos pés da cruz que Ele vai ressignificar, que Ele vai quebrar maldições e que Ele vai nos livrar e escrever uma nova história para nossa vida. Quando a gente começa a pedir a Deus para Ele curar a nossa identidade, a primeira coisa que Ele vai fazer é nos afirmar em quem Ele é. Porque se Ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança, e eu não conheço a identidade do Senhor, eu também não conheço a minha, né? E ultimamente eu percebo que tem sido um ataque coletivo à identidade das pessoas. Eu pedir para você, antes de começar esse vídeo, deixar o seu like, né? Se inscrever no canal e sempre ativar as notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo você vai receber. E eu queria falar com vocês sobre isso, porque por mais que a sua identidade esteja deturpada, a identidade de Deus ela é imutável. Imutável. Não muda. O que Ele nos prometeu não muda. O projeto original dele não muda. O amor que Ele tem por nós não muda. A graça e o favor dele não muda. O arrependimento sincero aos pés da cruz e o nosso coração quebrantado diante dele vai nos aproximar de quem Ele é e vai nos constranger, vai nos abraçar para que a gente consiga se sentir digno novamente e assumir a nossa identidade de filhas, né? Eu estou vendo que é um ataque coletivo tanto para as pessoas não saberem mais a sua identidade, quanto para pessoas que às vezes até estão ali na igreja, têm até uma vida espiritual, mas a identidade delas está resumida a ser serva. Mas Deus, Ele nos quer como filhas, Ele nos adotou e Ele quer que a gente tenha esse nível de profundidade de relacionamento, né? Eu sou muito tocada pela história do filho pródigo, né? Porque quando o filho pródigo, ele tem ali, né, um ímpeto de querer ser independente, de achar que não precisa do pai. Todas nós somos, né? Acha que não precisa, que a gente pode trilhar a nossa vida sozinho, que a gente vai dar certo longe de Deus, que a gente não precisa dos seus direcionamentos, da sua proteção. E às vezes a gente não fala isso, mas a gente se comporta dessa forma. A gente pede a antecipação da nossa herança. A gente diz a Deus, não, do jeito do Senhor tá demorando muito, o Senhor me prometeu, mas nossa, eu já tô esperando aqui, tem 20 anos, eu não vejo nada, minha vida não muda. O Senhor tem essa promessa pra minha vida assim, mas eu acho que eu não quero não. Eu de repente, eu decidi que eu quero seguir por outro rumo. E aí você antecipa a sua independência nele. E com o coração doído ele te dá, porque ele sabe o que você vai encontrar lá na frente.
Só que Deus, ele não muda, os seus princípios não mudam e ele nos deu o livre-arbítrio. Então, quando a gente pede a nossa herança, quando a gente diz a ele que a gente pode se virar sem ele, ele não quer, mas ele nos deixa aí, porque ele não volta atrás no que ele já nos deu, né? E o filho pródigo, ele vai, e aí ele gasta tudo com mulheres, com farras, com tudo que não presta. Porque quando a gente acha que a gente pode ir para algum lugar sem Deus, os lugares que estão aí fora nos esperando, é só isso. É só lugar de destruição. É só o que o inimigo sabe nos proporcionar. E aí a gente vai, e assim como o filho pródigo, a gente gasta toda a nossa herança, a ponto de termos vontade de comer a comida dos porcos. Gente, essa palavra ela é muito pesada, porque fala em um nível de desespero emocional, de um nível de desespero espiritual, que aquele filho pródigo, ele estava em um amassal de pecado tão grande que ele sentia desejo por pecar mais, né? Imagine, ele sentia desejo de comer a comida dos porcos. E é assim que a gente faz quando a gente está longe de Deus, né? Deus, ele tem uma vida digna para a gente, mas a gente quer se embriagar nos prazeres da carne. A gente quer viver uma vida de beber, de curtir, uma vida de prostituição. A gente quer a comida dos porcos, enquanto Deus quer nos dar banquete à mesa. Esse filho pródigo, ele fica ali naquela condição, só que o amor de Deus, ele é tão misericordioso que diz que chega um momento que o filho pródigo, ele pensa, eu estou levando essa vida, só que os servos do meu pai, os empregados do meu pai, eles têm uma vida melhor do que a minha. Eles têm mais fartura do que eu, eles têm uma vida mais digna do que eu estou tendo agora. E aí ele decide voltar e ele ensaia um discurso ali na cabeça dele. Ele vai chegar para o pai dele, ele vai dizer: pequei contra Deus, pequei contra ti, não mereço mais ser seu filho, mas me deixa ser seu servo. E assim somos nós, né? Quando a gente se afasta, quando a gente deixa o inimigo destruir a nossa identidade em Deus. A gente vai, a gente entra num amassal de pecados, a gente até sente desejo de comer a comida dos porcos, de se embriagar com os prazeres da carne. Mas Deus, ele é misericordioso e ele nos faz lembrar que a gente tem um pai, que a gente tem uma mesa, que a gente tem herança, que a gente tem uma vida digna lá aos pés dele, só basta a gente voltar. E o filho pródigo, ele volta, e ele volta com esse discurso ensaiado para dizer isso ao pai dele: eu não mereço mais ser seu filho, né? Assim como nós, quando voltamos com tantos pecados nas costas, com tantas vergonhas, a gente volta para Deus, a gente volta com essa identidade ainda quebrada de que a gente não merece, que a gente não é digno de ser filho, porque a gente se afastou, porque a gente pecou, porque a gente desonrou Deus, né? E a gente, então me deixa ser seu servo, só servir, né? E a história conta que esse pai, ele fica tão feliz porque esse filho volta, que ele ergue as suas roupas e ele sai correndo para abraçar e beijar esse filho. E ele manda os empregados trazerem novas vestes, manda pegar o animal cevado e ele dá uma festa porque esse filho voltou. Porque o que ele quer para esse filho não é que ele seja empregado, não é que ele seja servo, é que ele seja filho, é que ele sente a mesa, é que ele ainda tenha parte na herança. E essa história, gente, essa história ela me dói de um jeito. Porque por tanto tempo eu escutei essa palavra e eu achava tão injusto com o pai que ficou, tão injusto com o irmão que ficou. Como que o pai podia mostrar mais alegria pelo filho que tinha voltado do que pelo irmão que nunca foi? Até eu entender que o filho pródigo era eu. Até eu entender que tudo o que eu mais queria era que o meu pai fizesse como aquele pai fez, né?
tudo o que eu mais sonhava, tudo o que eu não mereço, mas é o que eu queria. Era que o meu pai viesse correndo em minha direção para me resgatar, para me limpar, para me lavar, para me dar novas vestes, para restaurar minha identidade, para restaurar o meu lugar na família dele e o meu direito à herança. E eu quero falar para vocês sobre essa história. Quando a gente volta, né? O nosso pai, ele nos recebe assim. Porque essa é a identidade dele, não muda. O amor dele não muda, o favor dele não muda, a graça dele não muda. Só que quando nós voltamos, né? Quando nós, ou seja, porque nunca chegamos, ou porque fomos e voltamos, a nossa identidade ela tá tão deturpada, porque a gente sabe que a gente não merece, a gente sabe que a gente não é digno, a gente sabe que a gente pecou, a gente sabe que a gente magoou Deus, a gente sabe que a gente machucou Deus, que aquele tempo que a gente ficou afastado, a gente não foi um bom testemunho, que a gente deixou de fazer a obra, que a gente perdeu tempo precioso que era para ter sido usado para Ele. Só que Deus, Ele é tão misericordioso que quando a gente volta, o que Ele tem para nós é pegar todas essas nossas feridas, essas nossas dores, esses nossos fracassos, essas nossas vergonhas e transformar em um lindo testemunho, para que ainda assim a gente possa desempenhar um papel de filha, né? E me doído todas as vezes que Deus tem falado comigo acerca desse tema de identidade, porque a gente vê como as crianças já estão crescendo, sendo apresentadas a tantas coisas que não devem. E ali é o inimigo desde pequeno querendo minar a identidade daquela criança, sabe? Eu paro para pensar, eu cresci na igreja e cresci ouvindo aquela música de Ana Paula Valadão, Aos Olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou, com suas próprias mãos pintou. Gente, e as crianças de hoje têm acesso a cada música que dói ouvir, né? E o que é que aquilo faz naquela cabeça daquela criança? Cria naquela criança o senso de que ela merece aquilo ali, de que o corpo dela só serve para aquilo ali, de que só há prazer naquilo ali. E dentre tantas outras coisas. Mas o que eu quero falar com vocês nesse vídeo é que ainda dá tempo de voltar. Reconheça como o filho pródigo fez, sabe? Reconheça que a vida que você está levando não é digna. Não é digno o sacrifício que Jesus fez por mim, por você na cruz. A gente pode dar mais a Ele, nunca será suficiente para pagar, mas a gente pode dar mais. A gente pode viver uma vida que louva a Ele, que agradece a Ele, que honra a Ele. A gente pode trazer pessoas para Ele através da nossa vida. Se assim como o filho pródigo nós entendermos e nós pecamos contra Ele, nós pecamos contra as pessoas que a gente machucou. E se a gente voltar para casa com o coração quebrantado e arrependido, porque tem restituição, tem lugar na mesa ainda para você. E sabe por que tem? Porque Deus, ele não muda. Ele não muda. Se você pegar a Bíblia do Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver que o favor de Deus para nós não muda. A graça de Deus para nós não muda. O amor incondicional dele não muda. É um amor que a gente nunca vai entender. E aí aqui eu quero pegar no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus ele tem um encontro com Moisés e ele dá para Moisés ali, né, aquele propósito, aquela direção. E Moisés ele começa a dar desculpa. Versículo 13 diz assim: porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí o que eu digo? E Deus disse: eu sou quem sou. Deus não se explica. Ele não precisa explicar. Ele não muda, ele é quem ele é. É quem ele é. Ele não vai mudar porque eu e você erramos, porque eu e você pecamos, porque eu e você nos distanciamos.
Ele não vai mudar porque o mundo está ao caos. Ele não vai mudar porque as pessoas estão cada dia mais piores, porque cada dia mais o amor está se esfriando. Ele não vai mudar. Ele é quem ele é. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o meu e o seu. Ele é o Deus que fez aliança, ele é o Deus que ele cumpre promessas, ele é o Deus que ele realiza milagres, é o Deus que cura, é o Deus que restitui, é o Deus que restaura. Ele é o Deus que está de braços abertos, assim como aquele pai que vai fazer a maior festa no céu quando você decidir voltar. E Deus, ele ainda diz assim: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. E é isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Volte, porque tem lugar para você na mesa. Volte, porque ele ainda está te esperando. Volte, se arrependa, para você, pelo menos, dizer que o sacrifício que ele fez quando ele enviou o seu único filho para passar por tudo aquilo não foi em vão. Volte, porque ele te espera. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Um beijo.